Bom dia, igreja. Bom dia, crianças. Tá fraco aqui com as crianças? Bom dia. Bom dia! E aí, a semana foi boa? Bom dia! A semana foi boa para vocês? Aconteceu muita coisa boa mesmo? Vocês estão lembrando de tudo? Porque a lição que eu vou falar hoje para vocês tem a ver com a nossa memória. Lembrar e agradecer. Daqui a pouquinho. Por isso, nós vamos estudar o Salmo 136. Mas eu quero ver se vocês realmente têm boa memória. Vocês vão lembrar o que aconteceu de bom e vão me falar pelo menos uma coisa. Eu, pensando aqui em memória, né, boa memória. Vocês sabem o que é boa memória? Sim? Não? Eu vou dar um exemplo, então. Ontem, quando eu estava lendo o texto para gravar, a gente, às vezes, lembra de alguma coisa. Prestem atenção. Lembra de alguma coisa que aconteceu. Porque lembrar é isso, guardar na memória é isso. Alguma coisa que você viu, ouviu ou sentiu. Isso é guardar na memória. E aí, eu lendo o texto do Salmo 136, quando eu li uma parte lá, eu tive uma lembrança que me aconteceu algumas semanas atrás. Mas me remeteu a alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, quando eu era adolescente. Vou contar para vocês, mas já vão pensando aí em alguma coisa que aconteceu de bom essa semana e eu quero que vocês me contem, tá? É um desafio. E aí eu lembrei que eu tenho uma amiga, mas ela, lá em Governador Valadares. Ela morava lá comigo e a gente se encontrava todos os dias. A gente estudava junto, e aí a gente ia embora para casa junto. Então, a gente fazia muitas coisas junto o dia todo. E aí, às vezes, estudando lá na minha casa ou na casa dela, o que acontecia? Anoitecia. Mas, assim, nossos pais não brigavam, não se importavam, porque a gente morava pertinho. E nós éramos muito amigas. E tinha uma coisa que acontecia muito quando a lua estava cheia, e tem um pico muito grande lá em Valadares, que a lua nascia lá atrás e ficava muito linda. E a gente ficava tão admirada com aquilo, com aquela beleza, com aquela lua tão grande, e a gente falava da beleza da lua. Aí, umas semanas para trás, eu recebi uma mensagem dela, porque hoje as pessoas nem ligam, no telefone, não, mandam mensagem. Ela gravou um áudio para mim e mandou. E ela falou assim: Dri, estou saindo agora do meu serviço. Isso eu não acredito o que aconteceu. Eu peguei o carro e fui na orla, assim, bem rente sabe, vocês conhecem orla, né? É assim, aquele pedacinho bem perto do mar. E ela falou assim: você não sabe o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma lua tão grande, tão bonita, que eu lembrei de você. De quando a gente conversava, quando a gente falava da lua, e eu quis tanto que você visse a lua. Vem para cá, Adri, vem, programa aí. Aí eu fiquei assim, com aquela lembrança gostosa da minha amiga. E fiquei satisfeita, fiquei alegre, porque eu vi que, assim, mesmo muito tempo atrás, eu estou na lembrança dela também, como ela está na minha. Isso é guardar na lembrança. E quando a gente pensa num amigo, a gente sente aquela coisa boa, não é? Vocês têm amigos assim? E quando vocês pensam nele, vocês... que gostoso é lembrar dele, né? Então, guardar na memória é isso. É alguma coisa que você viveu, né? E por algum motivo, qualquer coisa que acontece, você está lá para lembrar. E aí eu quero perguntar para vocês, o que aconteceu essa semana de bom com vocês? Quem vai querer falar? Eu já contei, eu lembrei da minha amiga. Fala, Isabetinha. Ontem, o Davi nasceu. Ontem, gente. Isso é uma bênção, uma maravilha na sua vida, né? Fiz amigos na escola. Gente, fazer amigos na escola é muito bom, né? Eu não quero falar. Quem mais quer falar aqui?
Eu sei que quando a tia pergunta alguma coisa assim, né? A gente fala assim, aconteceu tudo de bom, né? Deus me dá tudo. Mas assim, vamos colocar numa lista, né? Checklist de que Deus fez de bom para nós. Quando meu pai baixou um jogo lá chamado Hot Wheels Race Off. Foi uma coisa boa, aproveitou. Fiquei com a minha mamãe e meu papai. Ficou com? Com a mamãe e o papai. Ficar com a mamãe e o papai é sempre tão bom, né? Então, quando a gente... Mas aí tem outra coisa, isso é lembrar. E agradecer? Alguém lembrou de agradecer? Gente, as coisas são tão rápidas hoje na nossa vida que a gente, assim, às vezes esquece de agradecer também. A gente nem se dá conta que aquilo aconteceu de bom. A gente acha que tudo é normal, sabe? Que ter a nossa casa, ter os nossos amigos, ir para a escola, tudo isso, né, é coisas normais que não precisa agradecer. Mas Deus, através do Salmo 136, nos diz que nós devemos agradecer. Vamos abrir a nossa Bíblia aí? Salmo 136, quem trouxe a Bíblia. E a tia vai ler um pedacinho aqui. Os salmos eram os cânticos que o povo de Deus cantava há muito, muito tempo atrás, contando os feitos que Deus fez, né? Abriu aí? Vou abrir aqui também. Vou ler aqui, ó. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Salmo vai falando, e ele tem muitos versículos, e muitas coisas o Senhor fez por nós. E o povo cantava, né? Cantava aquelas músicas. Mas aqui, ó, no primeiro versículo, deixa eu passar aqui. Olha só, as mãos do Senhor estão estendidas para nós. E a primeira coisa que o Salmo fala é sobre o amor de Deus. O amor de Deus, como que é, crianças? É pequenininho assim, igual a tia? O amor de Deus é como? É grande, 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 grande. É infinito. Sabe como que a Bíblia fala a respeito do amor de Deus sobre os filhos dele? Que com amor eterno eu te amei. O que é amor eterno? Um amor que não tem fim. Né? Está lá em Jeremias 31. O amor de Deus é eterno e com bondade Deus nos atrai para Ele. Ele nos chama para Ele. Então, nós podemos confiar no amor de Deus, porque Ele não nos deixa e Ele vai sempre nos proteger. Então, todas essas coisas boas que nós recebemos, coisas que nós pensamos que é simples, estar com a mãe, ter um amiguinho, ter um bichinho de estimação, todas essas coisas são o quê? São as bênçãos de Deus sobre nós. Então, nós temos que dar sempre graças a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aí, nos versos 5 a 10, nós já aprendemos também. Foi por isso que eu lembrei da minha amiga, porque eu vi lá, ó, a lua, o sol, as estrelas. Quem colocou tudo lá no lugar? E nós podemos ficar sem o sol? Nós podemos ficar sem a lua para iluminar as estrelas? É tão bonito ver, não é? E sem a água? Quem vive sem a água? E quem vive sem água, gente? Ninguém, não é? Não tem condições de vivermos sem água. A água é muito importante. E foi todas as bênçãos de Deus. E lá no Salmo 23, né? Também fala que Deus nos dá o alimento. Todo o alimento precisa, né? De água, porque ele vem da terra. Mesmo os animais, né? Precisam se alimentar. Então, a água é muito importante. Né? A água, o sol.
todos são bênçãos de Deus para nós. Isso, ele dá comida, né? Lá no Salmo 25, igual eu falei, versículo 25. Ele dá comida aos seres humanos e aos animais. O seu amor dura para sempre. Ah, outra coisa que tem também, olha lá. Conta também, a partir do versículo 14, o que aconteceu ali? Foi um milagre? Foi, não foi? Porque o povo de Deus estava diante do mar. E o que aconteceu ali? O povo de Deus passou e ficou livre, né? De quem que ele ficou livre? Do faraó, né? Então eles não eram mais escravos no Egito. Eles podiam adorar e servir a Deus, né? E aí eles puderam atravessar o mar ali. Foi um milagre, porque, né, o mar se abria assim, já pensou? Foi uma bênção de Deus? Por quê? Porque o amor de Deus dura para sempre, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Isso. E agora ali, mas só nós lembramos de coisas boas, né? Mas acontece só coisas boas conosco? Com a gente? Não, né? Acontece coisas que dá vontade de chorar, tem momentos que a gente fica triste, mas o que Deus fala? Aquela menininha ali está só? Não, né? Quando fomos derrotados, Deus não esqueceu de nós. O seu amor dura para sempre. Nós não precisamos. É por isso que a gente tem que estar sempre colocando o que Deus faz por nós, né, na nossa mente, cultivando isso, para lembrar como que Deus é bom e Ele não nos abandona, não esquece de nós, mesmo quando a gente está passando por um momento difícil, mesmo quando a gente está sofrendo alguma coisa, né? Deus está conosco. Ele não nos ampara. A palavra dele fala também que ele nunca, jamais vai nos abandonar ou vai nos esquecer. E aí, quero fazer com vocês. Vocês já lembraram de algumas coisas, não é? Que Deus fez por nós. Então, vamos fazer uma dinâmica? Para a gente não esquecer mais do Salmo 136, que nós devemos lembrar sempre das coisas que Deus fez por nós e também lembrar de agradecer. Como que a gente agradece? Porque no... fala. Eu gosto de animal. Você gosta de animais. E quem deu os animais para nós? Deus. Deus nos deu tudo. São bênçãos da mão dele, né, para nós. Então, vamos fazer o seguinte. As crianças, né, vão fazer assim, vão lembrar, a tia vai falar assim, rendei graças ao Senhor, e eu vou começar, e depois cada um de vocês vai falar alguma coisa que lembrou agora, que aconteceu essa semana ou depois. Você não quer? Então tá, não precisa. Só quem quiser agora vai fazer essa dinâmica, e a igreja vai falar porque a sua misericórdia dura para sempre, ok? Todo mundo entendeu? As crianças vão falar o motivo e vocês vão repetir porque a sua misericórdia dura para sempre. Então a tia vai começar. Rendei graças ao Senhor, porque Ele me deu amigos e muitos amigos. Desse jeito nós vamos fazer, tá? Então, levanta a mão aqui, quem lembrar de algo que quer agradecer. Rendei graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque eu há um motivo. Pela vida do Davi. Pela vida do Davi. Rendei graças ao Senhor. Porque eu tenho amigos. Rendei graças ao Senhor. Tantas coisas que a gente esquece. E aí, Vicente?
Rendei graças ao Senhor. Porque o Senhor me deu amigos. Porque o Senhor dura. Rendei graças ao Senhor. Porque tem uma família que está muito bem unida. A misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor. Porque choveu. A misericórdia dura para sempre. Muito bem. Tá vendo? Quando a gente é pego assim, rendei graças ao Senhor. Porque Deus deu a vida ao mundo. Dura para sempre. Quando a gente lista assim, tem mais gente aqui querendo falar. Rendei graças ao Senhor. Que eu tenho família. Misericórdia dura para sempre. É por isso que é bom a gente pensar nas coisas que Deus fez por nós. Tão muitas, mas a vida está sendo tão rápida que acontece tanta coisa que a gente esquece. E aí esquece de agradecer, né? E aí quando alguma coisa nos acontece, como eu falei, que às vezes acontece coisas para a gente ficar triste, a gente pensa que Deus não é bom. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês já viram, né? Talvez não viram. Vocês já viram alguma criança ficando assim? Fazendo coisas assim? Isso é legal? É legal? Todo mundo concorda? Não. Não é legal, não é? E às vezes acontece porque ela está achando que a mamãe não está querendo dar alguma coisa para ela, ou o papai não está querendo dar alguma coisa para ela, que ela está querendo muito, que ela acha que é muito bom. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem adulto que faz isso também, mas ele não fica assim, dando pirraça, mas ele pirraça. Ele acha que, né, fiz tudo direitinho, trabalhei, ou fui na igreja, servi a Deus. E aí, o que ele pensa? Eu tinha que conseguir isso, né? Eu tinha que conseguir aquela bênção, eu tinha que conseguir aquela viagem, ou aquele carro, e fica triste com Deus. Mas Deus conhece o meu e o nosso coração. Conhece o coração de todo mundo. Porque não foi Ele quem nos fez? Então, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe que, às vezes, se Ele te der... Quem gosta aqui de joguinho eletrônico? De algum brinquedo assim? Né? Muitos gostam. Mas, às vezes, Deus não permite que nós tenhamos. Sabe por quê? Quase todo mundo gosta. Quase todo mundo gosta. Sabe por quê? Muito legal. É muito legal, né? Interte a gente, né? Mas aí que tá. Às vezes você consegue aquele brinquedo, ou aquela viagem, ou aquele joguinho eletrônico, ou telefone, né? E os adultos também gostam, né? De um telefone, assim, né? Bem potente. E o que acontece? Fica agarrado. Isso mesmo, Heitor. Fica agarrado. E o tempo, não sobra para ler a palavra de Deus. Não sobra tempo para falar com Deus e para pensar nas coisas de Deus. Né? Fala aí, Laura. Fica agarrado e praticamente fica o dia todo. Acha que aquele tempo que está ali naquele joguinho, naquela coisa, né, é pouco tempo, mas um tempo aqui, ó, lendo a palavra, pensando nas coisas de Deus, agradecendo a Deus, em 5 minutinhos ele acha que é muito tempo. Oi. Que nem a Laura? Então, por isso que a gente deve pensar, por que às vezes Deus não dá alguma coisa para a gente que a gente quer muito? Ele conhece o nosso coração, mas a misericórdia dele é tão grande, não tem fim, ela dura para sempre, que ele não vai nos dar. Ou, quando der, ele quer que você saiba administrar o seu tempo, né? Tem que dividir um pouquinho, brincando, no lazer, passeando, mas nós precisamos estar sempre na memória, né? Ali, lembrando, colocando ali uma listinha do que Deus faz por nós. Porque assim, nós não vamos achar que as coisas ruins que nos acontecem, e elas acontecem também, é alguma coisa que Deus está fazendo por mal. Deus não está fazendo por mal. Deus, ele é soberano, mas ele é bondoso, ele nos trata com amor. Então,
Eu queria que vocês sempre lembrassem disso. Vamos sempre render graças ao Senhor. Assim como disse lá no primeiro versículo. Rendei graças ao Senhor, porque as suas misericórdias duram para sempre.